Sejam bem-vindos de volta ao Vulcões Info. Vamos atualizar vocês quanto aos terremotos e o perigo vulcânico em Santorini, na Grécia. Estou um pouco perplexo com as declarações oficiais sobre a situação atual em Santorini. Minha opinião é que o vulcão Columbo está envolvido, mas não ouvimos nada sobre ele. O fato é que ele está causando parte dos tremores. Os terremotos não param de acontecer, e agora vemos vários com magnitude acima de 5. Os abalos contínuos não cessam, e os moradores estão apavorados. Já mencionei em meu vídeo anterior que eles ficaram presos na ilha, sem conseguir sair, por falta de balsas e aviões suficientes. Mais tarde, usaram mais aeronaves. Mas os moradores reclamaram do tempo de espera excessivo e dos preços exorbitantes das passagens aéreas, que chegaram a valores de até $300. Então, eles ficaram presos por um tempo. Agora imagine, você está em um cenário deslumbrante, em sua piscina ao ar livre, contemplando os belos edifícios brancos, quando percebe que a ilha treme constantemente, emitindo um rugido e um som de estremecimento. Veja a poeira subindo das colinas e os rochas deslizando para baixo. É apocalíptico, como nos filmes quando a ilha começa a afundar no oceano. Vocês sabem, pessoal, esta ilha não está assentada sobre uma base estável. É toda formada por rochas tefríticas vulcânicas, em uma cratera vulcânica. E aqui está o problema com o que as autoridades estão dizendo. Elas basicamente dizem que a evacuação da ilha é apenas uma medida preventiva. Não declararam oficialmente uma evacuação, mas sim um alto nível de alerta. No entanto, as pessoas querem sair por conta própria, pois temem outro terremoto de magnitude 7 ou mais. Isso já aconteceu em Santorini. Mas agora, veja o epicentro. Ele não está em Santorini, mas em outro local, em um vulcão submarino, o Columbo. Vou explicar isso em breve. Mas ouçam, as autoridades dizem que a falha geológica responsável pelos terremotos atuais se estende por cerca de 120 quilômetros, ou 75 milhas, mas apenas a parte sul, entre Santorini e Amorgos, foi ativada. Pode ser, mas ouçam isso. Enquanto os terremotos se intensificam em Santorini, com epicentros no vulcão submarino Columbo, temos fumaça saindo de fendas nas montanhas, e sons de rugido e zumbido em toda a ilha. Por isso, os serviços aéreos e marítimos estão evacuando as pessoas. Não há passagens suficientes. Voltemos à localização de Santorini. Ela fica atrás da ilha de Rhoss, a 5 horas de balsa rápida da Turquia. E o que o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, disse? Que declararam o mais alto nível de alerta e se preparam para uma possível catástrofe. E um sismólogo turco, que concorda com o primeiro-ministro, disse que se o vulcão Santorini entrar em erupção, diremos adeus a todos nós. Mas será que estamos lidando com o vulcão Santorini agora? Em meu canal falo sobre o supervulcão de Nápoles, o Vesúvio e o Campi Flegrei, Sif, que está causando medo na população, às vezes um pouco mais intenso. Seria o mesmo que dizer que o Sif tem esses tremores, o que por sinal ele tem agora. E as autoridades dizem, não se preocupem, não precisamos temer que o Vesúvio entre em erupção. Mas espere um minuto, os terremotos estão diretamente sob o vulcão, e isso é o mesmo com o vulcão Santorini e o Columbo. É ótimo que estejam tranquilizando-nos de que Santorini não irá entrar em erupção, mas outro vulcão pode gerar um tsunami e causar danos significativos. Um sismólogo e chefe do Comitê Científico de Monitoramento do Arco Vulcânico Helênico disse na semana passada que o vulcão Santorini tem grandes explosões a cada 20 mil anos, e já se passaram 3 mil anos desde a última. Portanto, ainda temos um longo tempo pela frente antes de enfrentarmos uma grande explosão. E o Columbo? Eles dizem que a falha ativada e responsável por esses tremores é o local do maior terremoto da Grécia no século passado, de 1956, com magnitude de 7,5, alguns dizem 7,7, que destruiu grande parte da ilha e causou um tsunami de 25 metros de altura, causando danos significativos nas ilhas de Amorgos e Santorini, tirando a vida de mais de 50 pessoas. Santorini também é o local de uma das maiores erupções vulcânicas da história da humanidade, a erupção minoica, por volta de 1600 a.C., que destruiu grande parte da ilha, dando a Santorini sua forma atual. E dizem que esta erupção contribuiu para o declínio da antiga civilização minoica. É ótimo que não precisemos enfrentar uma erupção de Santorini, e concordo. Mas há um grande setor turístico, com mais de 3,5 milhões de turistas visitando esta bela ilha todos os anos. Portanto, não queremos assustar os turistas, pois eles já estão com medo, já que o terremoto de magnitude 7,5 ou 7,7 destruiu mais de 1/3 dos edifícios da ilha. Uma erupção vulcânica seria outra questão. E eles admitem que é incomum que um enxame de terremotos, mesmo para eventos tectônicos, dure tanto tempo e apresente magnitudes tão elevadas. Geralmente, temos um terremoto de grande magnitude, seguido por um enxame de réplicas, mas agora parece um pré-choque.
Os vulcões costumam ter esses pré-choques. E novamente cito o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, que estava em Bruxelas, em uma reunião europeia, e diz que estamos lidando com um fenômeno geológico muito intenso. Isso também me diz que não é tão simples assim, que não se trata apenas de uma falha geológica. As autoridades querem que os moradores mantenham a calma e sigam as instruções da Proteção Civil. No entanto, é difícil manter a calma quando o celular apita constantemente com mensagens de alerta sobre possíveis deslizamentos de terra e terremotos, e a ilha treme. As autoridades já proibiram o acesso a algumas áreas costeiras, incluindo o antigo porto de Aklá, devido à proximidade dos penhascos, que podem sofrer grandes deslizamentos de terra. Mas ainda dizem que todas essas medidas são preventivas e as autoridades permanecerão vigilantes. E neste momento, houve outro terremoto de magnitude 4,8. E a lista de terremotos continua. Nos últimos 7 dias, o vulcão Columbo teve 975 terremotos, com magnitudes de até 5,1. 3 com magnitude acima de 5, 53 com magnitude entre 4 e 5, 331 com magnitude entre 3 e 4, e 490 com magnitude entre 2 e 3, e 98 abaixo de 2. Provavelmente já é muito maior, agora que estou lendo esses números para vocês. Para que vocês entendam por que estou escrevendo tanto sobre o Columbo, no ano passado, em dezembro, publiquei vídeos sobre ele, que descobriram uma câmara de magma inesperada. Eles usaram uma nova técnica com comprimentos de onda para criar terremotos artificiais e encontraram uma câmara de magma muito rasa, entre 2 e 4 quilômetros abaixo do leito marinho, que está se enchendo rapidamente de magma e é uma grande câmara. É por isso que esses terremotos são tão preocupantes. O Columbo é um vulcão submarino ativo no mar Egeu, a cerca de 7 quilômetros de Santorini. O Columbo tem cerca de 3 quilômetros de diâmetro, com uma cratera de cerca de 1,5 quilômetros de largura. Houve uma erupção documentada do Columbo em 1650, com um cone em acúmulo que atingiu a superfície, causando fluxos piroclásticos pela superfície do mar até as praias e encostas de Santorini, com mais de 70 pessoas perdidas na época, e muitos animais. O vulcão entrou em colapso em sua caldera, e isso provocou um tsunami que causou danos em muitas ilhas próximas, até 150 quilômetros de distância do Columbo. Agora, as partes mais altas da cratera do Columbo estão a apenas 10 metros abaixo do nível do mar. Esta nova câmara de magma está gradualmente se enchendo de novo magma, e sempre sabemos que câmaras de magma que se enchem, junto com terremotos, nunca são boas. Pessoal, o tremor continua. Eu os manterei atualizados sobre isso. Verifiquem meus outros vídeos sobre a situação atual. Há muito mais informações. Estou apenas tentando dar um pouco mais de informação, além de todos os outros vídeos que publico, porque a situação é muito urgente agora. As pessoas estão realmente apavoradas com tudo isso. Obrigado por assistirem. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ativem as notificações e compartilhem esse vídeo com quem gosta desse tipo de assunto. Até a próxima!